O futebol italiano já foi um dos mais prestigiados do mundo, e isso é fato. Nossos melhores jogadores iam para lá. A Liga Italiana, antigamente, era um destino de prestígio no mundo. Não só isso, grandes jogadores eram formados pelo país. E claro que isso refletiu no sucesso da seleção italiana, com a Itália estando constantemente disputando e vencendo Sim. Copas do Mundo. Além, claro, do sucesso constante de clubes italianos no velho continente. Mas então, hoje em dia, a realidade é completamente diferente. De uma das ligas mais fortes do mundo, virou uma das que menos exporta jogadores ao exterior, comparado às grandes ligas da Europa. Tem uma das maiores médias de idade e uma seleção que vem defasada do meio pra frente, e que por 3 vezes seguidas a Itália simplesmente sumiu Meu do mapa. Deus. E o problema italiano é pior que ketchup na pizza. E nesse vídeo nós vamos entender o que ocorre com o futebol italiano. E aí, eu sou o Futebolaço, Futebolaço. iscriviti al canale e lascia un mi piace. Passiamo subito al video. Ah, você aprendeu isso no Duolingo, né, Não, menino. O futebol na Itália, nas décadas de 80, 90 e até os anos 2000, onde Me patrocina, seus Duolingo, finais de por vida, favor. foi um dos mais fortes do mundo, sendo um imã para craques de diversos locais do planeta. Na década de 80, por exemplo, tivemos a Napoli de Diego Maradona, que virou praticamente uma divindade na cidade de Nápoles. Tivemos também o Milan de Van Basten, Ruud Gullit e Rijkaard, formando uma espécie de carrossel holandês, conquistando, claro, diversos prêmios importantes, como a Bola de Ouro. Tivemos também o Falcão na Roma, Baggio e Platini na Juventus, Zico na Udinese e Lothar Matthäus na Inter de Milão. Nesse meio, Juventus de Ouros, Zico na Udinese É e Zico não de... Lothar Matthäus na Inter. Lothar Matthäus. Nossa, o cara falou tipo que alguém de Newcastle falaria. Ai, De Milão. Nesse meio tempo, os times italianos tiveram grandes conquistas, como o Milan, que ganhou a Champions 2 vezes seguidas em 89 e 90, a Juventus, que ganhou a Champions, Mundial, Liga Europa e Supercopa da UEFA nesse período, a Inter, que ganhou simplesmente 3 Copas da UEFA. E olha, que isso é só entre os maiores clubes da Itália, pois o futebol italiano era tão competitivo que até diversos outros times considerados medianos ou menores tão competitivo. Elas Verona. O Samp, eu chamo o Sampdoria de Sampinha. Que até diversos outros Forza times Parma. considerados Forza medianos ou Parma. menores chegaram a ganhar títulos importantes, como os que estão aparecendo na sua tela agora. E apesar dos estrangeiros Oh, o Sampdoria e o Parma foram gigantes nesse período. Só que o Hellas e o Vicenza foram times zebras. considerados medianos ou Foram menores foram chegaram a zebras ganhar títulos importantes, completas. como os que estão aparecendo na sua tela Especialmente agora. o Vicenza. E apesar dos estrangeiros presentes no futebol italiano, que não chega nem perto do número que temos hoje em dia, a base da seleção italiana seria mais forte do que nunca, especialmente defensivamente. Com isso, em 1982, naquela Copa do Mundo na Espanha, a Itália foi campeã mundial, batendo a Alemanha de Schumacher, não esse o goleiro, Oxi. e Rummenigge, Rummenigge. com jogadores como o goleiro de Deixa eu ver. Rummenigge, Rummenigge. Nossa. Você pronunciou errado sim, viu? indo a Alemanha de Você Schumacher, pronunciou não torto, esse o goleiro, sim. e Rummenigge. Rummenigge. E... Peraí, não. Você pronunciou meio errado. É Rummenigge. Não, speed vai focar, peraí. Text to speech, eu acho. É Rummenigge. Ou Rummenigge. Peraí. Oh meu Deus, cadê o menino?
Mas quando eu esqueço a palavra, eu fico ruim. Karl-Heinz Rummenigge. Acho que meu Deus do céu, preciso lembrar. Ah, tá. Boa, lembrei. Rummenigge. Não. Rummenigge. Não. Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge. Meu Deus. Rummenigge. Eu vou chamar de Rummenigge. Acho que o Rummenigge fica mais bonitinho. Com jogadores como o goleiro Dino Zoff e o artilheiro Paulo Rossi. Muitas dessas bases fortes geraram Paulo Rossi. depois grandes jogadores italianos, como por exemplo Buffon, Cannavaro, Paulo Maldini, Franco Baresi, Nesta, entre inúmeros outros craques. Elas vinham de um campeonato Nessa? italiano. Baresi, Nesta, entre inúmeros Iniesta, não? outros craques. Elas vinham de um campeonato italiano que era muito pegado, e até times menores que brigavam contra rebaixamento muitas vezes davam trabalho aos grandes da Itália. E com isso, vários jovens se destacavam e conseguiam suas vagas em times maiores. Não só isso, tinham limites de estrangeiros nos clubes da Itália. Ou seja, se você ia comprar um estrangeiro, tinha que ser um cara bom. Isso não só fortalecia a liga com ótimos estrangeiros, mas também fortalecia o futebol local. Afinal, você tinha, claro, um número de estrangeiros, mas ia sempre ser menor que o número de italianos. Ou seja, sempre ia surgir alguma nova promessa italiana. E com isso, times menores que não tinham o orçamento dos grandes precisavam de olheiras para conseguir ótimos jogadores. Então, o talento italiano na época era muito forte e muito fácil de achar. Além disso, a infraestrutura do futebol melhorou com a chegada da Copa de 1990 no país, com muitos estádios sendo reformados, como por exemplo o Estádio Olímpico de Roma ou até o lendário San Siro. O futebol italiano chegou à década de 2000 carregando o sucesso das décadas anteriores, com times de muito sucesso. Um exemplo disso é a final da Champions de 2003, que foi uma final inteiramente italiana, com Milan e Juventus se enfrentando na final. E o Milan acabou levando o título. Eu lembro não. Em 2006, veio um dos últimos suspiros do futebol italiano, com o Tetra Mundial lá na Alemanha, Não sei, batendo a França de Zinedine Zidane. No ano que eu nasci, eu não lembro, não é à toa, né? Se minha memória já é fraca, com 20 anos eu vou lembrar. Se eu tô querendo lembrar de uma palavra agora, eu vou lembrar de uma coisa que tá 20 anos atrás, que eu era um bebê. Dani nos pênaltis, com aquele time com Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti, Del Piero, entre inúmeros outros jogadores. Mas por trás dessas conquistas, o futebol italiano aos poucos ia se quebrando atrás das cortinas. Primeiro de tudo, precisamos esclarecer que a Era de Ouro italiana não acabou do dia para a noite, mas sim ocorreram processos que aconteciam por debaixo dos tapetes. Um desses sendo o famoso esquema Calciopoli, que foi um esquema de arbitragem envolvendo grandes clubes como a Juventus, o Milan, a Lazio, a Fiorentina, o Arezzo e a Reggina, que foi basicamente um esquema que envolvia arbitragens tendenciosas aos times citados, em especial a Juventus, que foi por onde... Tá. Juventus e Milan culpados. Lazio e Fiorentina posso até ver, mas esses dois aqui, ó, Arezzo e Reggina. Por que vocês fizeram isso, cara? Arezzo e Reggina. Dois clubes que eu só ouço falar nessa coisa, nesse esquema aqui. Esses dois estão mortos, gente. E não é o... Tem, às vezes vem um Reggiana, né? E tem gente que confunde o Arezzo com o Torino. Não são esses dois.
Areia do Regina estão mortos. Na verdade, eu acho que a Areia já deve ter fechado. Nunca ouvi falar, né? Que foi basicamente um esquema que envolvia arbitragens tendenciosas aos times citados, em especial a Juventus, que foi por onde esse esquema todo foi descoberto, por meio de ligações telefônicas. Com isso, o título foi entregue à Inter de Milão, já que a Juventus e o Milan estavam envolvidos no esquema. Claro que muitas Juventus e o Milan estavam envolvidos no esquema. Nossa, Chievo Verona levou lá em cima. Na verdade, Chievo Verona foi pra Europa. Claro que muitas suspeitas foram levantadas para cima da Inter, especialmente pela Juventus e pelo Milan, muito pelos envolvimentos do time com a TIM e a Pirelli, que eram os patrocinadores da Liga Italiana de Futebol. Mas isso não entra ao caso. O que importa é que o Calciopoli afastou patrocinadores e diminuiu a credibilidade do campeonato, tanto para pessoas de fora, mas especialmente para os italianos. Em setembro de 2011, uma pesquisa foi publicada no jornal La Repubblica, que mostrava os impactos do esquema Calciopoli no futebol italiano. O número de torcedores para clubes italianos caiu de 52% para 45% após o escândalo. Também era mostrado que 55% dos torcedores... Caralho, depois dessa coisa, mais da metade decidiu torcer pra time de fora da Itália. Que? ficavam desconfiados após algum árbitro cometer algum erro. Cerca de 56% dos entrevistados não estavam de acordo com as decisões tomadas no caso Calciopoli. No caso, se referem às punições recebidas, com a Juventus chegando a ter o seu título revogado e sendo rebaixada para a Série B italiana no ano seguinte. Enquanto isso, o Milan e outros clubes italianos tiveram uma remoção de pontos. Ok, o Calciopoli realmente afetou a credibilidade do campeonato. Mas o que mais pode ter ajudado a piorar a situação? Tipo, como que a gente chegou até aqui? Bem, outro ponto a ser levantado pelo fracasso da Liga Italiana foi a modernização, ou justamente a falta dela. Diferente do futebol na Inglaterra e na Alemanha, os estádios na Itália não pertencem aos clubes, e sim às prefeituras. Com isso, os clubes não podem reformar ou modernizar os estádios, afinal é uma baita burocracia para eles conseguirem isso. E muito por causa disso, os estádios na Itália seguiram por muito tempo com estruturas muito defasadas e antigas. Claro que tem aquela aura toda de estádio antigo, aquela vibe, mas cara, compara isso com os estádios da Premier League, tá entendendo? O ponto que eu quero chegar é que os clubes italianos têm que pagar aluguel para um estádio que não é deles, que já tá velho e que eles não podem reformar. Os torcedores têm que se contentar com uma estrutura meio defasada, e os clubes com isso geram muito pouco lucro e não têm uma casa para chamar de sua. E no final, isso é mais um dos motivos pelo qual os clubes italianos perdem dinheiro e são um dos mais endividados da Europa. Mas o atraso no futebol italiano não vem só dos estádios. Outro ponto importante para o fracasso da Série A italiana foi a falta da internacionalização do campeonato. Saca só. A Premier League surge após o futebol inglês buscar se desvincular do hooliganismo, após as tragédias de Heysel e Hillsborough. Com isso, os clubes modernizaram seus estádios, tentando construir uma imagem melhor para a liga. E por causa disso, precisavam de mais receita para suprir os gastos. Então, com isso, que surge a Premier League, que deu mais liberdade financeira para os clubes, que tinham direito de negociar livremente seus contratos. Nisso, os clubes conseguiam fechar acordos milionários, como por exemplo com a Sky Sports, que passou a transmitir o campeonato inglês. Com isso, os times passaram a não só ser mais bem vistos na Inglaterra, mas esse novo campeonato inglês modernizado em breve se tornou alvo do resto do mundo, com a liga hoje em dia investindo em streaming e plataformas digitais. Especialmente pro o que eu chamo de do inglês, né? Canadá,
Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África, também Índia, tudo que for colônia da Inglaterra tem torcida na Premier League. Tudo que for colônia inglesa. E até mesmo tá no YouTube agora com a Cazé TV. O ponto é, a Premier League Aqui, a evolução da Cazé e TV, hoje se hein? tornou uma marca internacional. Agora, várias emissoras e streamings buscam transmitir a liga, mesmo não sendo inglesas. A Premier League não atrai só emissoras, mas também atrai investidores para os clubes. Enquanto isso, a Série A italiana tentou apelar para o público local italiano, o que claramente não funcionou. O futebol parecia atrasado na Itália, defasado de anos e anos de falta de infraestrutura, escândalos esportivos e um modelo de gestão de clubes atrasados, endividando os times mais fortes do país. Não só isso, a formação de atletas começou a se tornar um problema nacional. De lá pra cá, uma das coisas que mais gerou esse fracasso que vemos hoje nacional. De lá pra cá, uma das coisas que mais gerou esse fracasso que vemos hoje em dia na seleção italiana é a formação de atletas italianos. Veja bem, o futebol italiano em si tem uma das ligas mais velhas do mundo, tendo a segunda maior média de idade entre as 5 maiores ligas da Europa. Tá, beleza, você pode até ter percebido que a Espanha realmente tem uma média de idade um pouco maior. Mas isso é quando você leva em conta que a maior média de idade vem de clubes menores da La Liga, já que as médias de idade mais novas do campeonato espanhol vêm dos gigantes Real Madrid e Barcelona. Já no campeonato italiano, os clubes que tiveram o maior sucesso recente, no caso a Inter de Milão, que foi 2 vezes finalista da Champions, e a Napoli, que está constantemente brigando por títulos nacionais, tem as maiores médias de idade da Liga Italiana, com 29,2 anos de idade. Ou seja, os times que têm o maior sucesso no seu país dão prioridade para jogadores mais velhos. Ou seja, as promessas mais jovens tendem a ter muito menos minutagem, especialmente nos times que mais têm sucesso no país. Para vocês terem noção, entre os atletas que atuam com regularidade na Liga Italiana, no mínimo 30 minutos, apenas 89 são italianos. Detalhe, que 10 deles são goleiros. Deu pra entender o quão estrangeiro a Liga Italiana está se tornando? Com isso, a gente tem um panorama que na Liga Italiana, os maiores clubes tendem a comprar jogadores velhos e de outros países, ao invés de formar jogadores italianos. E se você não forma jogador, você não exporta jogador. Por exemplo, em um estudo recente da CES Football Observatory, que é da onde eu tô tirando esses dados que vocês viram, a Itália não figura nem nos top 20 países que mais exportaram jogadores. Costa do Marfim. Nossa, Costa do Marfim. No Japão. Tem mais gente que tá exportando gente do que Itália. Para ligas exteriores. Veja bem, a Itália só exportou 158 atletas, sendo desses 158, 35 deles jogam nas principais ligas da Europa. Os outros estão espalhados por Suíça, Malta, Estados Unidos e ligas menores. Para vocês terem noção, a França e os Estados Unidos... Você colocou a Malta com a MLS e a Suíça, cara. E ligas menores. Para vocês terem noção, a França tem 93 atletas só na Itália, sem contar as outras ligas. Aqui a lista completa de todos os outros países para vocês terem noção. A Itália exporta 7 vezes menos que a França, 4 vezes menos que a Inglaterra e 3 vezes menos que a Espanha e que a Alemanha. Se a Itália não exporta atletas, ela não tem jogadores competindo fisicamente 4 vezes menos que a Inglaterra e 3 vezes menos que a Espanha e que... Tá, não era 4 vezes menos que a Espanha e 3 vezes menos que a Inglaterra e a Alemanha? Que a Alemanha. Se a Itália não exporta atletas, ela não tem jogadores competindo fisicamente e taticamente em alto nível. A Inglaterra transporta 4 vezes mais jogadores do que a Espanha, sendo que a Espanha tem mais gente.
Com isso vai se criando uma bolha, onde os jogadores italianos ou ficam na Itália para jogar uma liga com jogadores de uma idade mais avançada, com pouca intensidade e que gera poucas oportunidades para jogadores jovens, ou tenta buscar trilhar o caminho em outras ligas menores da Europa, como a Suíça, ou até outros mercados menores, como por exemplo Malta. Com isso, a Itália falha em criar jovens e exportar para o exterior para deixá-los mais maduros. Isso reflete no ciclo da seleção italiana a longo prazo, de uma maneira muito forte, como nós veremos a seguir. Verdade. Em 2010, 4 anos depois do título mundial de 2006, vimos os frutos do que a Itália plantou. Simplesmente decidiram manter boa parte do ciclo anterior da seleção italiana, com muitos jogadores em fim de ciclo, como Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, Pirlo e entre outros. O resultado disso, uma campanha vexatória naquela Copa do Mundo, com a Itália caindo na fase de grupos, e um grupo com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia, que teoricamente era fácil e passável para o atual campeão da Copa do Mundo. Em 2014, novamente outro vexame. A partir daí, começou a ficar mais alerta a necessidade de um novo ciclo na seleção. Apesar do Pirlo ser um grande jogador e conseguir alguns lampejos naquela volância da seleção italiana, nós tínhamos jogadores muito velhos e uma certa necessidade de mais talento, especialmente no ataque. A maior promessa que nós tínhamos ali era o Mario Balotelli, que tinha sido um sucesso na Eurocopa de 2012, onde a Itália chegou até a final, mas foi amassada pela Espanha por 4-0. Em 2014, naquela Copa, no final a Itália caiu na fase de grupos de novo, e o grupo com Inglaterra, Costa Rica e Uruguai, foi considerado o grupo da morte, mas mesmo assim caiu na fase de grupos. Em 2018, sob o comando de Ventura, a Itália mostrou um futebol meio sem criatividade, um time muito mediano para uma seleção tão vitoriosa, com nomes como Buffon, Léo Bonucci, Chiellini, Candreva, Parolo, Jorginho, Florenzi e Immobile. O resultado disso, uma eliminação na repescagem da Copa do Mundo frente à Suécia. Um choque para todo o país, mas um choque de realidade. A Itália estava fora da Copa do Mundo de 2018. Em 2022, no Catar, mais uma tentativa da seleção italiana voltar à Copa. 2018 pode ter sido um acaso e a gente consegue voltar em 2022. Afinal, fomos campeões da Eurocopa de 2021. O time manteve praticamente a mesma base daquele título. Enfim, apesar de naturalizar alguns jogadores como Emerson Palmieri, Jorginho e João Pedro, faltou um jogador que decidisse lá na frente, que fosse um goleador italiano. Afinal, a Itália até jogava bem, mas não conseguia fazer gol. A facada final veio com a eliminação na fase de grupos da repescagem, com uma derrota para Macedônia do Norte. Eu lembro desse dia. 1-0. Eu lembro desse A dia. Itália estava fora da Copa do Mundo de 2022, não conseguindo jogar uma Copa em 8 anos. Cá estamos nós. Em 2026, a Itália novamente ficou fora da Copa do Mundo. Mesmo tendo uma boa defesa com Donnarumma, Bastoni, Calafiori, mas no jogo contra a Bósnia, Bastoni conseguiu ser expulso após interromper uma chance clara de gol da Bósnia. E no final, a seleção italiana coletou mais um fracasso em sua história. Após 8 anos fora do mapa, a Itália foi derrotada novamente, dessa vez nos pênaltis, para a Bósnia e Herzegovina. Nunca a seleção italiana ficou sem disputar 3 Copas do Mundo seguidas. Podemos chegar à conclusão que o desastre do futebol italiano não se resume a uma simples fase, e sim foi uma série de erros ignorados ao longo dos anos. A Itália possuía uma das ligas mais fortes do mundo, mas com a corrupção perdeu sua credibilidade até dentro do próprio país. E para que vocês saibam, o Calciopoli não foi o único escândalo no futebol do país. Eles perderam a credibilidade, patrocínios, clube grande foi rebaixado, enquanto isso, outras ligas foram se modernizando ao longo do mundo. E a Itália parece que só ficou.
A Copa do Mundo de 2006 foi um título muito importante, mas que parece que foi um título que custou caro para a Itália, já que a partir daí não houve a renovação de um ciclo, não houve a formação de novos jovens italianos. E temos até algumas exceções para isso. Existem jogadores italianos que sim conseguem ser formados em bons jogadores após esse ciclo, mas são casos muito exclusivos e específicos e que não conseguiram chegar a agregar para que a Itália conseguisse competir com outras seleções. E assim, a Liga Italiana se tornou um campeonato sem investimento, sem credibilidade. E assim, a Liga Italiana se tornou um campeonato sem investimento, sem credibilidade, onde jogadores de Liga Italiana se tornou um campeonato sem... Olha isso. Olha isso, tá líquido aqui, ó. Ó, Atalanta tá ganhando mais dinheiro. A Inter, Lecce, Bolonha, Torino, Milan, Udinese. Cara, olha isso aqui, ó. O Juventus tá... Menos que tem um time aqui que tá menos 100 aqui. investimento, Que é sem isso? credibilidade, onde jogadores jovens italianos são sucateados por a maioria esmagadora dos jogadores serem estrangeiros acima de 27 anos, que é a segunda maior média dentre as maiores ligas da Europa. Com isso, o jogador italiano se vê obrigado a buscar uma alternativa. Como ele não tem destaque dentro da própria liga, ele não consegue ir para alguma liga que realmente forme jogadores intensos e taticamente adaptados a ligas e cenários maiores no futebol. E com isso, ele se vê preso a buscar mercados menores ou continuar no futebol nacional. Com isso, nós não temos nenhuma ou muita pouca renovação no ciclo da seleção italiana, o que torna o time cada vez mais velho. E quando nós temos jogadores formados no país, não são do mesmo nível quanto os jogadores de outras ligas, que antes eram do mesmo escalão que a Itália. E com essa falta de jovens com talento e adaptação ao futebol atual, a seleção italiana segue atrasada e vai seguir sofrendo com seleções menores e não vai chegar longe, ou sequer vai se classificar para uma Copa do Mundo. Com isso a gente percebe o quanto a Itália se auto-sabotou, se mantendo confortável nos sucessos momentâneos e não pensando a longo prazo no sucesso da seleção e do futebol no país. Hoje nós vemos os resultados desses erros. E é assim que eu encerro mais um vídeo no canal. Se você não quiser... Muito bom. Cara,